Oi, boa tarde. Tô só esperando as pessoas entrarem para começar o que eu prometi para vocês, que hoje eu vou ensinar o jogo de sim ou não. Olá, boa tarde. Falei que ia começar às 5 horas, bom, 5 horas agora. Na anteontem, na terça-feira, eu ensinei para vocês aqui, dei uma rápida pincelada, claro, sobre os arcanos maiores. Eu dei um por um, do 1 ao 22, né? Hoje, o que eu vou ensinar para vocês é como é que a gente faz perguntas rápidas e objetivas e como é que a gente consegue essas respostas objetivas. Pergunta objetiva para o tarô, ela tem assim um segredo. Você precisa saber perguntar. Então, quanto mais objetiva a sua pergunta, mais objetiva vai ser a resposta, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é, às vezes você está perguntando sobre outra pessoa, pergunta o nome da pessoa, porque aí você marca diretamente a pessoa que você quer saber, tá? Isso normalmente funciona bem. E esse jogo, ele é um jogo que serve para a gente dar uma resposta assim muito curtinha, não é para você decifrar e nem para discutir um assunto. Esse jogo, ele é um jogo apenas para pergunta de sim ou não. O que você vai fazer? Você está com o baralho na mão, arrumado, 1, 2, 3 na ordem, tá? Você põe o mago na frente, o louco atrás, com todas as cartas arrumadas, tá? E aí você vai fazer alguma pergunta objetiva. Se vocês quiserem, podem mandar aqui embaixo as perguntas e aí eu pego uma ou outra e respondo, tá? Então, uma pergunta muito comum hoje em dia que tem chegado para mim é se as pessoas vão ficar sem emprego, né? Se as pessoas vão perder o emprego, o que vai acontecer no trabalho. Na verdade, esse jogo, ele é um jogo que tá... não é nem para perguntar se você vai, desculpa, porque apareceu um negócio aqui no vídeo e eu me atrapalhei. Não é nem para perguntar como é que tá o trabalho, como é que vai ficar, mas se você fica ou se você sai desse trabalho que você tá. Então, a primeira coisa é arrumar o baralho, que já tá na ordem, tá? Toda vez que você fizer alguma pergunta para o tarô, você vai fazer a pergunta para o mago. O mago é o número 1, é aquela carta que desencadeia o jogo, tá? Você vai olhar para o mago, você bota ele na sua frente e você pergunta se essa pessoa, a fulana ou fulano, vai perder o emprego ou se a pessoa vai ficar no emprego. Você tem que ter cuidado para perguntar. Então, eu gosto de perguntar, eu prefiro, aí é o meu jeito, cada um de vocês vai fazer como achar. Mas eu sempre gosto de perguntar no positivo, se ela vai permanecer no emprego e não se ela vai perder o emprego. Eu, Adriana, tá? Então, eu acho que quando a gente pergunta no positivo, a resposta ela é um pouco mais coerente, é só por uma questão de coerência para mim, do jeito que eu olho o tarô, do jeito que eu consigo interpretá-lo, tá? Mas não é errado, você pode perguntar, o fulano vai perder o emprego, tá? Cada um vai usar a sua forma, eu tô só dando a minha opinião aí é pessoal, então você olha pro baralho, olha pro mago e pergunta se aquela pessoa vai permanecer no emprego. Aí o que você vai fazer? Você vai embaralhar essas cartas, vai olhar lá para o mago, vai fazer a sua pergunta, se a pessoa vai ficar no emprego, embaralha um pouco, tá? Eu gosto de embaralhar perto de mim, eu encosto o baralho em mim. Você pode não encostar ou você pode botar direto na mesa, tá? Como você quiser embaralhar. Embaralhou, põe o maço de cabeça para baixo. Tô tentando mostrar aqui para ver se vocês conseguem ver. Põe o maço de cabeça para baixo. Você cortou.
o maço original vai por cima do corte. Olhou o corte é o sol. Por que eu tô falando isso? Porque se vier o mago no corte, você tem que perguntar tudo de novo, tá? Não pode, quando o mago dá no corte, ele tranca, mas eu vou fazer outras perguntas. Aí pronto, tá o maço na mão, você vai fazer uma cruz, eu já vou mostrar para vocês. Você vai fazer uma cruz. Vai fazer uma cruz. Situação, contra, próximos acontecimentos, resposta e síntese, tá? Então, a minha pergunta foi, vocês estão vendo bem daí? A minha pergunta foi, essa pessoa, ela vai ficar no emprego? Ela vai ficar no emprego. Olha só o enforcado. Lembra do enforcado? O enforcado é vínculo, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está botando situação carro, né? Ela tem um emprego, ela tem um trabalho que está acontecendo. Contra. O contra é a roda da fortuna. Lembra que a roda da fortuna é uma carta que, lembra da história do cassino? A sorte está lançada, lembra disso? Então, quando a gente tem uma roda da fortuna no lado contrário, o que significa isso? Significa a instabilidade, né? Se ela tá do lado contrário, é porque ela tá oferecendo uma instabilidade, a pessoa não está segura, né? Ela tá bambeando. Próximos acontecimentos. Como próximos acontecimentos, a gente tem o enamorado. O enamorado, lembra que o enamorado é dúvida? Lembra que o enamorado também é um acordo, também é uma composição. Mas o enamorado é dúvida, né? Então, próximos acontecimentos, você tem uma instabilidade e você tem uma dúvida. Mas é um jogo que ele é um jogo harmonioso, né? A resposta, enforcado. Enforcado é vínculo, né? Enforcado tem a ver com a segurança, com a estabilidade ou com a estagnação. As duas coisas podem ser possíveis, né? Então, e o diabo como síntese. O diabo significa dizer que nesse jogo que essa pessoa permanece no emprego com alguma instabilidade, com alguma tensão, mas permanece no emprego. Tá? Então eu tô brincando aqui de um joguinho, mas vocês podem me mandar se vocês quiserem aí. Alguém quer perguntar? Eu pergunto por aqui. Querem perguntar? Tá. Pode mandar alguma pergunta objetiva. Tá. Carol quer saber se vai conseguir viajar no final do ano. Beleza, vou pegar a sua pergunta. Carol, olha só. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês que é importantíssima, tá? Eu já te respondo, Fátima, só um pouquinho. A primeira coisa que eu quero responder para vocês é o seguinte. O que acontece com o tarô? O tarô é ótimo, é o melhor spoiler que existe, tá? Porém, o tarô não sabe tempo. Então, uma pergunta que vocês podem fazer, tá? É se você vai viajar, mas a gente não pode garantir que será até o final do ano. Por quê? Porque final do ano é tempo. Todo final do ano acaba em dezembro, né? Então eu não posso garantir que essa viagem será feita ou não até dezembro de 2020. Mas eu posso perguntar se você vai viajar sim. Peraí que eu só vou botar o telefone na base aqui e já vou perguntar para você. Então olha só, a gente vai ter que arrumar o baralho, porque eu fiz uma pergunta a esmo, não foi para Carol, a pergunta foi a esmo. Então eu mudei a pessoa, se eu estivesse perguntando para a mesma pessoa, era só botar o maguinho na frente e tá tudo certo, né? Mas aí saiu o exemplo, entrou a Carol. Vamos lá. Só tô arrumando o baralho aqui.
Bota em ordem. Pronto, tá em ordem. Olha pro mago e vamos perguntar se a Carol vai conseguir fazer a viagem que ela quer. A gente só não sabe se vai ser até o final do ano. Se a Carol consegue fazer a viagem que ela quer. Eu gosto de botar o baralho em mim, tá? Então, tô aqui, olha. Se a Carol vai conseguir viajar, fazer a viagem que ela quer. Então, beleza. Na hora que você achar que embaralhou o suficiente... Eu já vou pegar de novo o telefone para mostrar para vocês outra vez. Vai cortar o baralho. Maço original, eu cortei para lá, mas pode ser para cá. Então, peguei o maço original, botei em cima do corte. O corte foi Imperatriz, não foi o mago. Então, eu posso abrir. Vou botar aqui o telefone de novo. É porque esse jogo aqui, eu tenho que... Tem que mostrar para vocês. Então, vamos lá. E olha só. Já vou mostrar para vocês. De novo. Situação louco, a viagem e a situação louco é a viagem, porque louco é movimento, né? E também é a indefinição da viagem, né? O que tá no contra? Tá no contra a papisa, né? A papisa é aquela coisa que tá escondida. Lembra que eu falei na terça-feira? Papisa é uma coisa escondida, papisa é uma coisa não revelada. Então ela tá realmente sem saber se ela vai, né? Provavelmente ela programou, provavelmente ela agora não tá sabendo como é que vai, o que vai acontecer, o que vai ser dessa viagem dela. Próximos acontecimentos é a força, tá? Tô achando que ela vai forçar a barra e ela vai acabar indo. Resposta papa, tá? Papa é uma carta sim, né? Ela vai forçar a barra e vai acabar indo. Olha a síntese aqui. A síntese é a torre, tá? Olha que jogo curioso para vocês, Carol, especialmente. Eu vou explicar assim como é que faz a leitura. A gente vai fazer um bando de jogo desse, tá? Ele é fácil, mas até a gente pegar o jeito dele, a gente se atrapalha um pouco. Então, eu vou fazer 200 perguntas dessas. Então, olha só. A gente tem uma torre no meio como síntese. A torre é uma carta de quebra, né? Das duas, uma. Ou é uma viagem que ela já pagou, vai ter que adiar, vai ter um certo prejuízo, mas vai acabar indo, tá? Ou é uma viagem que ela pode até não ter um certo prejuízo, mas que quebra um pouco a rotina dela. Então ela queria ir agora, não é depois, aí a viagem não tem tanta graça, ela teve que mudar. Enfim, essa torre aqui... Ela é uma carta de... Lembra da carta da torre, que era a torre de Babel, que é aquele raio que cai? Então, é como se alguma coisa da ordem do imprevisto tivesse mudado os planos dela, mas ela vai dar um jeito, vai forçar uma certa barra e ela vai sim, tá? A Fran tá perguntando qual é a ordem que eu distribuo as cartas para fazer a cruz. Então, a primeira carta, situação, é a cruz à ponta da esquerda. Oposição é a carta da ponta da direita. Próximos acontecimentos é em cima. Resposta embaixo. E síntese no meio. Ficou claro? Alguém mais mandando pergunta? Deixa eu ver aqui se alguém queria. Peraí. Então, tem a Adri pedindo se vai conseguir acertar as dívidas dela. Carol, eu espero ter te respondido. Acho que não sei se você entendeu, mas eu espero ter te respondido. Agora eu vou responder a da Adri, tá? Que quer saber se vai conseguir acertar as dívidas. A mesma coisa, porque agora não é mais a Carol, agora é a Adri. Então tem que arrumar o tarô tudo de novo. Quando você muda a pessoa, você tem que arrumar. Não pode ficar desarrumado, tá? Porque uma vez que eu abri pra Carol, o baralho tá com a Carol. Agora eu não tô mais com a Carol, tô com a Adri. Então limpo o baralho pra poder abrir pra ela. Então vamos lá.
Essa pergunta dela é super bacana, porque é uma pergunta assim que todo mundo faz. Então, olha só, ela fez a pergunta, a Adri, ela tá fazendo a pergunta do jeito que eu faria. Vou conseguir acertar minhas dívidas? Porque tem gente que diz assim, eu vou falir, ou eu vou me ferrar, ou eu vou, entendeu? Eu, de novo, não gosto de fazer a pergunta no negativo. Então, do jeito que ela tá perguntando, eu tô perguntando também. Se a Adri vai conseguir acertar as dívidas dela. Mago na frente, mago aqui comigo, então eu gosto de encostar o baralho em mim, se a Adri vai conseguir acertar as dívidas que ela tá nesse momento. Então vamos lá, tô perguntando, embaralhei o suficiente, botei o baralho aqui, cortei, maço original em cima do corte, imperador de corte, não deu o mago, beleza, então vamos lá. Sol, diabo, lua, torre e papa, tá? O que tá acontecendo aqui? Situação sol, que é a cruz, é a carta do lado esquerdo. Contra, diabo. Próximos acontecimentos, lua. Resposta, torre, que é uma resposta difícil. Mas a síntese é o Papa. Esse jogo da Adri é um jogo que veio difícil, tá? Porque provavelmente esse sol com esse diabo, né? Você tá falando de dívida, você não tá falando de uma coisa agradável. Normalmente a dívida, ela é uma preocupação, ela é antipática, ela é desagradável, ela é uma situação que você fica nervosa, não dorme direito e tal. Então, o sol, assim, muito provavelmente ela deve ter sido pega, ou ela exagerou nos gastos e não tomou cuidado, e aí o sol expôs ela demais, né? Ou ela foi pega mesmo por essa torre aqui, tá? A gente não sabe, eu não tô com ela na frente, só tô tentando colocar aqui para vocês as possibilidades, né? Esse diabo no contra, diabo é tensão e preocupação, ela deve estar realmente nervosa, né? Ou porque ela exagerou, ou porque ela não prestou atenção, ou porque a vida interpelou de alguma maneira, entendeu? Alguma coisa aconteceu ali, né? Próximos acontecimentos, lua, né? Provavelmente no próximos acontecimentos, embora a gente não saiba tempo, os próximos acontecimentos nesse jogo, eles servem para você ter mais ou menos uma ideia do desdobramento do que tá aqui, assim, é um palmo do seu nariz. Próximos acontecimentos e resposta torre, provavelmente você não vai conseguir acertar suas dívidas agora, tá? A síntese é o Papa, é o que te salva. Você vê que você tem um jogo com cartas boas, cartas ruins e um Papa no meio. Então, o grande barato do tarô é quando essas cartas elas estão bem misturadas. Não é só boa, não é só ruim, tá tudo misturado. E aí você precisa arrumar uma forma de interpretar tudo isso de maneira que faça sentido. O que eu diria para você nesse jogo é o seguinte: eu acho que do jeito, no montante que estão as suas dívidas, provavelmente você não vai conseguir acertar. O que eu sugiro é que você vá em cada credor seu e tente fazer um acordo, porque se você deixar nessa cifra que tá, provavelmente você não vai conseguir acertar, não. Eu acho que você consegue acertar na medida de que você for negociar. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho Papa na síntese, e assim não é que a síntese manda mais do que o jogo. Todas as cartas têm o mesmo peso, na medida que elas estão andando em conjunto aqui. Mas o Papa tem uma coisa mais austera, né? O Papa tem uma coisa mais segura. Eu acho que você sai dessas dívidas, mas eu te diria, se começarem a cobrar muitos juros, se a dívida começar a crescer demais, o que eu faria? Deixa estourar.
Deixa estourar, talvez seja uma hora para você ter um pouco mais de sangue frio, deixar suas contas estourarem, de modo que você diga para o seu credor o seguinte: esse valor eu não posso, a gente vai ter que sentar e a gente vai ter que chegar num número que eu possa. Eu não quero não pagar, mas eu também não posso arcar com uma conta desse tamanho, tá? Eu não sei se ficou claro para você, Adri, tá? Como a Carol também, eu não tô vendo aqui eu parei aqui, não tô vendo se as pessoas estão... A Carol já respondeu, a Adri ainda não me respondeu. Bom, tem alguém perguntando se o filho vai entrar na universidade. Me manda o nome do seu filho, por favor, enquanto eu arrumo aqui o baralho, que aí já não é mais a Adri, aí é o filho dela, né? Por que eu tô pedindo o nome dele? Porque quanto mais objetiva a pergunta da gente, quanto mais você direcionar o tarô para aquela questão ou para aquela pessoa, melhor é a sua resposta, tá? Então, às vezes a pessoa fica: ai, não, mas por que você quer saber? Não tô querendo fazer fofoca da vida de ninguém, não, tá? Tô só querendo perguntar aqui. Já vi, Felipe, o nome dele, peraí, deixa eu voltar só aqui um pouco, tá? Felipe Almeida, beleza, tá? Então vamos perguntar, baralho arrumado, o baralho agora tá pro Felipe, a mãe do Felipe tá perguntando, mas a pergunta é pro Felipe. Então, se o Felipe Almeida vai passar agora no vestibular que ele tá tentando. Traz o baralho para você. Se você for como eu e gostar de embaralhar segurando, você pode embaralhar na barriga, você pode embaralhar aqui no colo, você pode embaralhar na mão, como você se sentir mais confortável, tá? Tarô é como se fosse um amigo, então você segura ele da maneira como você sentir mais conforto. Então vamos lá, se o Felipe Almeida passa lá no vestibular, vamos lá. Bom, embaralhei o suficiente, vou cortar, maço original em cima do bagaço, corte temperança, temperança não é mago, posso abrir o jogo, vamos lá, sol, torre, força, mago e papisa. De cara eu já te digo que ele passa, tá? Mesmo com essa torre, então... Marli tá perguntando se eu não leio na sequência. Hoje em dia, Marli, eu não leio na sequência. Hoje em dia, depois de 38 anos de prática, eu olho pro todo, tá? Porque tarô, o jogo é equipe, né? Não adianta você olhar uma carta separada da outra, porque uma quer dizer uma coisa, outra quer dizer outra, quer dizer outra. Você tem que juntar, fazer com que elas conversem, mesmo que seja uma carta boa, outra ruim, outra mais ou menos, outra você não entendeu direito o que ela tá fazendo ali, mas ela precisa ter um todo, elas têm que conversar, elas podem até brigar, porque uma é boa, outra é ruim, mas elas têm que ter um diálogo ali. Esse jogo do Felipe, situação sol, então ele deve estar confiante, ele deve ter lá escolhido a profissão que ele quer, deve estar lá direcionado para as coisas. Contra torre, provavelmente ele ainda não está estudando tudo que devia, deve estar dando uma matada no estudo, aproveitou a quarentena, ou está dormindo mais tarde, ou não está se concentrando, ou está achando que tem tempo, enfim, pode ter uma flanada do Felipe aí, ou pode ter, às vezes não está flanando, mas às vezes ainda não caiu na real, né? Mas olha só, próximos acontecimentos, força, coragem, determinação, a coisa vai andar. Mago na resposta normalmente é assim, a menos que tivesse um bando de carta antipática, que não é o caso, né? Então, mago na resposta sim, e a síntese é a melhor de todas. Olha a Papisa, lembra que eu falei que ela tá com um livro aqui, que ela é estudiosa, que é aquela que estuda, que absorve, e que tem compromisso com o saber? Então tá, então o Felipe passa no vestibular. Com esse jogo, eu não teria dúvida. Dá agora só
forçada, uma cutucada nele aí para ele não achar que tá fácil demais ou não postergar. Estamos em abril ainda, o vestibular só é em novembro, eu tenho tempo. Eu daria só uma situada nele, tá? Mas eu acho que o Felipe tá no papo, esse vestibular tá no papo dele. Deixa eu aqui procurar outras perguntas. Vamos lá. A Flor tá dizendo que ela quer uma carta, mas você precisa me fazer uma pergunta objetiva, tá? Marli fez uma pergunta e eu não li todas mesmo, porque tá entrando uma atrás da outra. Então, às vezes, não dá para ler tudo. Peraí, vamos lá. Olha só, aqui eu achei a Palmira Drummond me perguntando se vai ter mais netos. Então vamos lá. Então vamos arrumar esse baralho aqui e vamos perguntar isso. Lembra que a gente não sabe contar número, né? O tarô não lê número, o tarô não sabe quantos netos, tá? Tudo que é quantitativo. Eu brinco com as pessoas que a gente não... Por isso que a gente não sabe o número da loto, né? A gente não sabe o número da loto, não é que eu tô debochando, mas é sério, porque a gente não lê número. Porque se eu lesse quantos anos, quanto tempo, quanto dinheiro, eu lia qual o número que ia dar na loto. Então eu faço isso, é uma brincadeira, mas é verdade, tá? A gente não tem a relação quantitativa, tá? Então vamos lá, vamos ver se a Palmira vai ter mais netos. Carrego aqui o microfone. Tá, então eu já embaralhei, já perguntei. Corte, maço original em cima do corte. Corte não é o mago. Então vamos lá. Julgamento, diabo, imperatriz, papisa e mago, tá? Situação, julgamento. Lembra que julgamento, lembra que a gente falava do julgamento, que é uma carta que tem muita relação com família, que tem muita relação com o passado. Então, tá perguntando se ela vai ter mais netos, né? Então, a própria situação, a própria carta da situação, ela é uma carta que já faz uma alusão à família dela, tá? O contra-diabo, né? Esse contra-diabo, muito provavelmente, assim, ela deve estar ou tensa, ou o filho dela, ou a filha dela, ou a nora, enfim, alguém ali da família, ponderando para ver se vai querer ter filho, ou se tá podendo, ou se fez tratamento, já perdeu, não conseguiu ainda, enfim, a gente não sabe qual é a angústia, qual é a aflição, que o diabo no contra, ele gera uma tensão, ele gera uma aflição, ele gera um desconforto, a gente não sabe, eu não tô com ela, não tô vendo ela, mas esse desconforto aí dando uma certa insegurança se a família vai aumentar. Mas olha só, próximos acontecimentos, imperatriz, tudo indica que sim. Resposta, papisa, mais um sim. Síntese, mago. Palmira, eu aposto que você vai ter mais netos e eu daria um palpite. Eu acho que você vai ter mais uma neta, tá? O jogo tá predominantemente feminino. Isso não quer dizer nada, isso é só um palpite, tá? Mas pra mim, a sua família vai aumentar sim, apesar dessa tensão ou dessa aflição agora do momento. Tá? Tem alguém perguntando se vai a Laura, tá perguntando se vai conseguir vender a casa dela. Então vamos lá, gente, isso é chato, tem que arrumar o tarô toda hora, porque cada hora é uma pessoa diferente, então a gente tem que personalizar o tarô, tá? Muitas perguntas que estão chegando aqui como é que eu faço esse jogo? Esse jogo, para quem chegou depois, esse jogo é um jogo simples,
que fala, te responde diretamente coisas de sim ou de não. Você vai conseguir, não vai conseguir. Vai fazer, não vai fazer. Vai ter êxito, não vai ter êxito, tá? Não é um jogo, por exemplo, assim, o que fulano sente por mim? Eu não consigo ver nesse. Tem outros jogos para amor. Esse não é um jogo de amor. Você pode até perguntar se a sua relação vai para frente, porque aí vai ou não vai. Mas não é um jogo para discutir amor. Tá? Então, só para quem chegou agora e não pegou o início da conversa da gente. Então, vamos lá. A Laura Manzoni tá querendo saber se vai conseguir vender a casa dela. Então, vamos lá. Mago na frente, baralho perto. Se a Laura Manzoni vai conseguir vender a casa dela. Tá? Então, bota lá o baralho. Corta, massa original para cima do corte, o corte carro, então não é o mago, eu posso abrir. Situação, contra, próximos acontecimentos, resposta e síntese. Olha só, Laura, situação torre, tá? Das duas, uma. Ou você já está tentando vender a sua casa há algum tempo e não está conseguindo, ou você queria já sair e vender a sua casa por um valor X e você já está dando a largada, depreciando um pouco isso. Porque lembra que a torre, ela é uma carta predominantemente negativa. Ela vem para o corte, ela vem para a quebra, ela vem pro embate, tá? Então, essa tentativa, a primeira coisa que eu te diria, só olhando pro teu jogo, se você não precisar vender a sua casa agora, retira ela da venda, tá? Porque com esse jogo, você pode até vender, mas você não vai vender pelo preço que você quer ou pelo preço que ela vale. Porque às vezes você quer A, quer B, você pode querer, mas pelo preço que ela vale. Então, atenção com essa torre aqui, tá? Olha a carta do contra. A carta do contra é o diabo. Então, já tem ou uma demora e uma aflição, ou já tem ela, ouviu do corretor, de alguma maneira, aquele imóvel que ela pensou que valesse isso, que valesse aquilo, ou imóvel que ela herdou da família, que tem um sentimento, tem uma história emocional atrás que ela achou que valia X, vale Y. Então, já tem uma questão aí. Ou pode ser também, a gente não está conversando, a gente não está se vendo, pode ser que seja uma casa de família, um quer vender, outro não quer vender, aí um diz que só vende se for por 10, o outro fala que se for por 10 não vende, tem que ser por 12. Pode ter um conflito ali, tá? Próximos acontecimentos, Lua. Eu acho que essa casa demora para vender, né? Que próximos acontecimentos, Lua, Laura, ou você vai estar com a casa à venda e vai pouca gente visitar, passa um tempo, não vai ninguém se interessa, ou a casa começa a dar problema. Às vezes, Lua, quando tem nesse movimento de casa, pode ser vazamento, pode ser problema com torneira, com água, com descarga de banheiro, esse tipo de coisa. Ou é o apartamento de cima que tá pingando e você não viu, porque o imóvel tá desocupado. Enfim, eu sugiro que você olhe o encanamento. Resposta é a estrela. A estrela é uma carta ótima. Só que a estrela tá com torre, diabo, Lua, depois vem a estrela. Então, assim, essa estrela, ela é insuficiente para eu te dizer, vai vender. Diferente do jogo do Felipe, que o Felipe vai passar no vestibular, ele tem uma torre no meio de um bando de carta boa, ele vai. Essa torre vai tomar uma nota agora, vai levar um susto, vai dar uma dormida no ponto, mas daqui a pouco ele acelera, tá? No seu caso, com essa combinação e a síntese, é o enamorado. Então, o enamorado para negócio, normalmente é aquele negócio que você tem que negociar. Eu quero vender a casa por 100, eu só tenho 80. Não, por 80 eu não vendo, então vai ser por 90. Mas por 90 eu não quero, então vai ter que ser por 85. Sabe aquela negociação? Que às vezes é uma negociação que te desgasta, às vezes é uma negociação que não sei se vale tanto a pena assim. Então, Laura, se você não precisar vender essa casa, espera,
tá? E se você precisar vender essa casa, cuidado para não vendê-la por um preço muito aquém do que você gostaria. Deixa eu só ver se tem... Peraí. Não sei se eu te respondi. Te respondi? A Paula tá perguntando sobre o negócio dela, se o negócio dela vai dar lucro. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou pegar uma pergunta amorosa, tá? Olha, de novo, vamos lá. Saí da Laura, fui pra Paula. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô arrumando o baralho de novo, na ordem. 1, 2, 3 até o 22, que é o louco. Tá? Então, vamos lá. Bom, tá aqui. Se a Paula Basques vai conseguir ter lucro do negócio dela, tá? Então, mago na frente, encosta o mago em você ou pega na mão, como você se sentir mais confortável. Se a Paula vai conseguir ter lucro, obter lucro do negócio dela, o negócio que ela já tem. Bom, embaralhei. Só deixa eu fazer assim pra vocês verem. Bom, tô cortando. Massa original em cima do outro. Qualquer carta pode dar, não tem que ficar impressionado, só não pode dar o mago, tá? Eu ia falar pra vocês, o mago normalmente dá no corte quando a gente pergunta uma coisa, mas tá conversando, tá pensando em outra coisa. Quando a gente tá perguntando concentrada, normalmente ele não dá, a menos que ele não queira responder. Paula, olha só. Gente, é muito engraçado, eu já vou fazer um comentário aqui com vocês. Mas assim, nessa época de pandemia, a gente tem muito o diabo no contra. Vocês já viram isso? 10 perguntas que a gente fez, 8 vieram o diabo no contra. Olha só. Situação sol, né? Então, a expectativa da Paula do negócio. Ela montou um negócio, ela tá lá investindo, tá lá ralando, tá lá fazendo as coisas, é óbvio que ela tá com boas expectativas. Aí vem essa fusarca toda, e aí o que acontece com o negócio dela? Ela deve estar nervosa, né? Ela deve estar tensa, ela deve estar gastando aí massa cinzenta para ver o que ela vai fazer, quais são as alternativas que ela tem. Próximos acontecimentos torre, Paula. Próximos acontecimentos torre, você vai ter que fazer corte, você vai ter que botar a tesoura em algum lugar, tá? Esse diabo no contra, que ele é gasolina na tensão, né? Aflição, preocupação, o que eu vou fazer com o dinheiro, e agora? Fulano tá me devendo, agora que não vai pagar, como é que vai ser? Toda essa descarga emocional aí que, né, do empreendedor. Como próximos acontecimentos torre, algumas perdas, ou algumas demissões, ou alguns cortes, enfim, algum tipo de aperto de cinto vem, tá? Então, isso não adianta. Resposta papa, você não quebra, tá? Eu sei que você não me perguntou se você vai quebrar, você me perguntou se você vai ter lucro, tá? Agora, talvez você não tenha lucro, mas você não quebra, tá? O que acontece? Esse tipo de jogo que eu fiz pra Paula, eu já vou falar da síntese, que é o eremita, eu já chego lá, tá? Não esqueci não. Mas é um jogo, foi muito bom a gente ter posto esse jogo, porque assim, às vezes você pergunta pro tarô que horas são e ele te responde que vai chover, tá? Mesmo em perguntas de sim ou não, tá? Então, Paula, situação sol, contra diabo, próximos acontecimentos torre, resposta papa e síntese eremita. Lembra do eremita, que é aquele pão duro que não abre a mão para nada, tá? Esse papa com esse eremita, eles não estão me dizendo que você vai ter lucro agora, tá? Mas eles estão me dizendo que você não vai quebrar, que você não vai ter um prejuízo, que você não vai se enfiar num mar de dívida, que você não vai se enforcar. Então, agora, Paula, talvez você não tenha lucro, tá? Mas você vai tomar atitudes e vão acontecer coisas que você quer e outras que você não quer por causa da torre, mas que você vai dar uma apertada de cinto e consegue segurar o seu negócio,
tá? Então, gente, isso acontece às vezes, tá? Pergunta uma coisa, o tarô responde outra e às vezes responde mesmo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos aqui, peraí, vamos lá, peraí. Eia. Vamos ver. Ai, peraí que eu pego aqui. Quando eu pego, ele vem um negócio que não é o que eu quero, peraí. O meu Instagram é Adriana Castrup, depois eu escrevo aqui, peraí. Gente, olha, Maria tem uma entrevista de emprego amanhã. Vamos ver se vai dar certo? Até nem ia fazer essa pergunta agora, eu quero pegar uma pergunta amorosa para mostrar para vocês, mas espera aí. Já que você tem uma entrevista amanhã, vamos lá. Espera aí que tem que arrumar o baralho de novo pela mesma razão. Saiu da Paula, entrou a Maria. Então, tem como. A gente tem que fazer isso. No início, você que não tem muita intimidade com o tarô, demora um pouco para arrumar. Mas depois de 38 anos fazendo isso, você consegue entender as cartas até pelo verso. Então, não fica impressionado que vai rápido, mas vai rápido porque eu tenho um pouco mais de experiência. Eu coloco, Renata, para cada pessoa, eu tenho que colocar na ordem, exatamente. Porque na hora que você muda a pessoa, o baralho tem que estar limpo. Quando eu abrir para Maria, é da Maria. Quando eu abrir para você, é para você. Então, a gente tem que limpar. Fecha a vida dela, limpa para poder abrir para você. Vamos lá, Maria. Vamos lá. Essa entrevista de emprego que você tem, se você vai ser bem sucedida. Corta. Massa original em cima do baralho que cortou. Julgamento no corte. Vocês repararam, Maria, prestou atenção? Vocês prestaram atenção? Eu perguntei se a entrevista dela vai ter sucesso. Eu não falei que a entrevista amanhã, tá? Embora ela tenha dito que a entrevista dela é amanhã. Por quê? Lembra que a gente não pode marcar tempo. Se eu falar amanhã e a resposta for não, às vezes eu errei, porque eu pontuei um prazo que não pode pontuar. Tá? Então eu só perguntei se essa entrevista que você vai, que é essa que você está pensando, se ela vai ter êxito ou não, tá? Então por isso que eu nunca ponho tempo na pergunta. Às vezes a pessoa me pergunta de uma maneira e eu acabo mudando o jeito de perguntar exatamente para excluir a questão de tempo, tá? Então olha só, ô Maria, que jogaço. Imperador, situação imperador. Vamos lá para o emprego, trabalhar, produzir. Contra é o mundo, tá? Eu não sei o que esse mundo tá fazendo no contra, porque eu não tô conversando com a Maria, ela não me contou o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Mas esse mundo no contra pode ser algumas coisas. Por exemplo, ela pode marcar essa entrevista amanhã e a entrevista ser adiada. Ou ela já era para ter feito essa entrevista e foi adiada por alguma razão. Ou a pessoa com quem ela vai falar, sei lá, pegou o coronavírus, não pode, vai entrevistar ela pessoalmente, vai ser por vídeo. É alguma mudança, algum movimento na dinâmica da sua entrevista, tá? Como a gente não tá conversando, eu não tô te vendo, nem você tá falando comigo, eu só tô lendo a sua pergunta, eu tô colocando algumas hipóteses, mas isso significa dizer algum contratempo, algum imprevisto, alguma mudança na dinâmica da sua entrevista. Próximos acontecimentos é diabo. Olha só, o diabo, que foi a carta que mais apareceu aqui, nesse caso, o diabo como próximos acontecimentos, tá? Ele é uma carta que traz uma tensão, traz uma pilhazinha, claro, mas o diabo é uma carta boa para dinheiro e para matéria. Lembra que eu falei? O diabo funciona porque o diabo é garra, ele vai. Olha a resposta, estrela. Olha a síntese, sol, Maria, esse emprego é seu. Tá? Então assim, diabo, estrela e sol. Alguém me perguntou o seguinte, para essas perguntas eu só uso os arcanos maiores. Pergunta de sim ou não, para discutir um assunto objetivo, só arcanos maiores. Arcanos menores eu ponho na mandala, tá? Que aí é o jogo para discutir a sua vida, que você não precisa me falar nada, que com aquelas informações todas eu falo tudo, tá? Para jogo objetivo, arcano maior, ponto.
tá? Para jogo que você vai discutir um pouquinho, arcano maior. Para jogo que você mergulha, vai lá no fundo, aí mistura a galera toda, tá? Então, só para responder quem me perguntou aqui, foi a Vanna, não dá para saber o nome todo dela, tá? Maria, respondi? Bom, aí a Maria Carolina tá me perguntando se vai ser mãe novamente. É um jogo um pouco mais afetivo, parecido com o jogo da Palmira. Eu já vou pegar um jogo amoroso. Vamos lá, então olha só. Tô lá com a Maria Carolina. Então arruma tudo de novo, tudo de novo. Tem que ter paciência para fazer isso. Vamos lá. Sim, Maria Carolina vai ser mãe de novo. Arrumei, mago na frente, tá? Olha pra ele, se a Maria Carolina Pedrosa, Maria Carolina Abdala Pedrosa, essa é ótima porque tem um nome e sobrenome dela mesmo, tá? Maria Carolina Abdala Pedrosa, se ela vai conseguir ter outro filho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu cortei, eu não botei na mesa, gente, eu fiz como eu faço sempre, eu cortei sozinha, tá? Então, às vezes eu tô embaralhando e eu já corto, eu não ponho na mesa, tá? Então, foi automático aqui, tá, gente? Desculpa, eu não fiz o procedimento como ele tem que ser, eu já fiz no meu automático. Força, roda, ceifador, mundo e estrela, tá? Situação, a carta da situação, claro, né, gente, que a carta da situação num jogo, ela é a que vale menos, né, porque já é o seu propósito, já é o seu objetivo, já é a sua expectativa. Então, normalmente, a carta 1, a casa 1, que é situação, ela é um complemento, é um apêndice da pergunta, então ela não faz muita onda no jogo. Contra é a roda. De novo a roda no contra. O que a roda vai fazer? A roda vai dar instabilidade. Lembra? A sorte está lançada, você entrou no cassino, tá lá a roda. Eba, então vou ganhar, vou perder. Então ela quer, por um lado, e por outro lado ela deve estar se sentindo com alguma instabilidade ou com alguma insegurança, seja pelo motivo que for, né? Se ela vai ter, se ela não vai ter, ou de repente ela já teve uma gravidez, não foi pra frente, alguma coisa aconteceu, ela tá aí meio insegura. Próximos acontecimentos, ceifador. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ceifador, quando não tá com carta ruim, tá, gente? Que não é o caso dela. No caso dela, tá com carta boa. Normalmente o ceifador é uma das cartas de nascimento, né? Ele não ceifou e não tá nascendo coisa, então próximos acontecimentos, ceifador, com resposta mundo e com síntese estrela, Maria Carolina, você vai ser mãe de novo. A menos que você não queira. A menos que você tome os devidos cuidados e seja arbítrio, livre escolha sua de não querer, tá? Próximos acontecimentos, ceifador, resposta mundo. Lembra do mundo? Fim de um ciclo, começo de outro, né? A maternidade sempre abre um novo ciclo pra gente. Estrela é a carta da felicidade. Então, esse jogo da Maria Carolina, ele é um jogo, sim. Eu diria que você só não será mãe se você decidir, se você escolher não ser, tá? Se você deixar o cargo da natureza, das tentativas e tudo isso, muito provavelmente você será mãe, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, o Murilo tá falando sobre que ele tem 3 cachorros, se ele vai ser feliz pegando mais um cachorro. Eu não posso responder isso, tá? O tarô, ele tem 2 proibições. Uma, você não pode falar das almas de quem já foi, e você não pode falar dos animais. Você só pode falar humano com humano, gente com gente. A alma é outra energia e animal é outra energia, tá? Então isso eu não falei pra vocês porque nem me ocorreu, porque eu agora tô vendo a pergunta do Murilo. Vamos lá.
Queria pegar uma... A Ariane está perguntando, gostaria de saber da parte amorosa. Dessa forma, não consigo te dizer, tá? Eu preciso saber se você tá com alguém ou se você não tá com alguém. Enfim, agora que eu vi a Maria Carolina dizendo que tem um óvulo guardado, provavelmente vai dar certo isso. Alguém perguntando se vai conquistar quantas, não sei quantidade, a gente não consegue saber isso. O jogo de política eu não fiz ainda e não é bom fazer no sim ou não, tá? Jogo de política não é dessa maneira que a gente põe. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos lá, peraí. Alguém tem alguma... Tá, deve ser Vanessa, né? Cadu. Vanessa, você quer saber se você vai casar, tá? É uma pergunta ótima, pergunta de sim ou não. Vamos lá, só deixa eu limpar aqui o baralho que tava pra Carolina. Gente, claro que não dá pra responder de todo mundo, tá? Se vocês quiserem, depois eu vejo um jeito do shopping publicar pra vocês como é que fica essas perguntas. Eu vou até mostrar no livro aqui, se vocês quiserem fotografar. Peraí só um pouquinho, Vanessa. Eu já vou até mostrar aqui no meu livro mesmo. Pronto, achei. O nome desse jogo é Peladin, porque o autor desse jogo chamava-se Jean Peladin, tá? Escreve Peladin, mas é Jean Peladin. Essa é a cruz. Carta 1, situação. Carta 2, oposição. Carta 3, próximos acontecimentos. Carta 4, resposta. Carta 5, síntese. Acho que tá bem... Querem tirar uma foto daí? Eu acho que vocês conseguem. Mesmo espelhado dá pra ver, né? Então, essa é a maneira que você dispõe as cartas. Bom, Vanessa, tá arrumado o baralho pra você. Vou perguntar se você vai casar sim ou não. Bom, cortando na mesa. O corte não foi o mago. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, pegando a pergunta da Vanessa, que é o seguinte, olha só. O casamento, às vezes, não é um casamento que acontece através das formas da lei. Se você tiver uma união, tá? Isso o tarô já entende como casamento. Então, às vezes, tem situações, talvez esse seja o melhor exemplo mesmo, que é da união, que às vezes morar junto, ou ter uma relação muito estável, muito segura, ela dá na mesma do que o casamento, embora o casamento formal exija as formalidades da lei mesmo, tá? Peraí, só um minutinho, já vou... Peraí. Tá, olha só. Situação papisa, tá? A papisa, ela é uma carta, via de regra, de mais sozinha do que de acompanhado. Papisa tá lá escondida, tá lá na vida dela, tá lá quieta, tá? Então, ou a situação da Vanessa agora é uma situação dela tá sozinha, ou ela tá com alguém comprometido, tá? Agora. Tá? Lembra que a papisa, às vezes, quando ela vem nos jogos amorosos, ela pode mostrar uma situação dúbia, pode mostrar, por exemplo, você gosta de alguém que está com outra pessoa, às vezes você não está se relacionando com uma pessoa que tem alguém, às vezes você não está se relacionando exatamente porque a pessoa não tá comprometida, tem outra pessoa, tá? Então pode ter uma história dessa. O contra, imperatriz. Imperatriz no contra, numa situação dessas,
me dá um pouco a ideia de que você talvez precise mudar um pouco as suas atitudes, tá? Porque se você tem a imperatriz no contra, ou você não tá se mostrando, ou você não tá saindo, ou você não tá se relacionando, tira essa época da pandemia, tá, Vanessa? Porque agora ninguém tá fazendo nada mesmo. Mas estou falando isso de uma maneira geral, porque você me perguntou se vai casar sim ou não. Então é uma coisa muito genérica, né? A gente não tá conversando aqui, nós duas, para eu saber um pouco mais para te responder. Mas essa imperatriz no contra, ela me chama um pouco essa atenção. Ela fica me dizendo que talvez você não esteja se movimentando para tal. Próximos acontecimentos, diabo. O diabo, para próximos acontecimentos amorosos, ele não traz uma relação estável, ele traz uma galera. Fica com um aqui, fica com outro ali, conhece um aqui, conhece outro lá, sai aqui, não sai mais, sujeito, você gosta do sujeito, daqui a pouco ele some. Então me parece uma coisa um pouco mais salpicada, mais plural. Sai com um, olha para o outro, fala com três, sabe? Ela não é uma coisa muito direcionada para um par, mas para a galera, tá? A resposta, ela é o mundo, tá? Casamento, carta de movimento para amor, ela não é muito boa. Carta para amor, ela tem que ser fixa, tá? Que carta de movimento, entra um, sai outro, sai aqui, gostei de um, não é, conheci um cara, que legal, chega perto, que mané, não é isso, não é aquilo. Então, o mundo, ele te traz uma galera, que nem o diabo, entra, sai, não para ninguém, ou pelo menos ninguém que te chame, ninguém que te cause nada de especial. Porém, eu tenho uma temperança no meio, tá? Então, o que a temperança faz? Lembra do tempo da temperança, que é diferente do tempo do enforcado. O enforcado empaca. Temperança sempre consegue, só que não é no seu tempo. É no tempo que tem que ser. Então, eu tenho uma resposta de encontro de par, eu não sei se isso você casa dentro ou fora das formas da lei, mas isso não tá com cara de ser agora, tá? O que tá com cara de ser agora é pegação, é galera, oba, conheci, não é, oba, vou pra lá, não fui, tá? Aparece uma coisa mais tumultuada do que de vínculo, embora essa temperança aqui no meio seja uma carta excelente, tá? Gente, a gente tá quase acabando aqui. Alguém mais? Algum retorno? Alguma coisa que vocês queiram mais? Eu não tô... Olha, alguém perguntando sobre depressão, se vai melhorar? Vou fazer essa última para você, Camila. Peraí, porque a gente tá quase acabando. Daqui a 2 minutos ou 3 eles vão me encerrar aqui, tá? Mas aí vocês veem, se vocês quiserem, eu boto essa foto do livro para vocês. Peraí, vamos ver se a Camila vai melhorar da depressão ou não vai. Peraí, então vamos lá. Porque é uma pergunta de saúde, é uma coisa que a gente não fez, tá? Então vamos lá. Mago, se a Camila vai melhorar dessa depressão que ela tá sentindo agora. Corte. Massa original. Não deu nenhuma vez o mago, hein? A gente tá bem concentrado aqui. Ih, Camila, que ótima. Olha, que jogo ótimo pra gente terminar essa live aqui com chave de ouro. Situação. A própria situação, o sol aqui, já tá dizendo que você vai melhorar sim. O contra, estrela, é um pouco de sensibilidade. Lembra que a estrela tem um pé na fragilidade? Mas uma fragilidade de estrela não é uma fragilidade de diabo, não é uma fragilidade de louco, não é uma fragilidade de roda, né? Então, a situação e o contra, com sol e estrela, tá bem macio. Não tô dizendo que tá fácil, eu tô dizendo que tá mais macio. Próximos acontecimentos, força, você vai levantar. Resposta, papa, você vai ficar boa. E mago no meio, vai acabar essa história. Pode ficar tranquila que dessa depressão você sai. Gente, muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta,
mandem aqui pro shopping e eles vão saber me mandar. Eu tô escrevendo aqui o meu nome. O meu Instagram tá nessa página, escrevi com maiúsculo porque o nome não é Adriana Castrup Oficial, não, eu acho que é só Adriana Castrup, tá? Meu Instagram é o Adriana Castrup, meu telefone tá aqui. Todo dia nos meus stories eu ponho o astral do dia, tá? Então vocês podem ir lá. Qualquer pergunta, Adri, boa sorte para vocês que eu acabei botando aí, Maria Carolina, Palmira, o Felipe, que eu não conheci, que eu falei com a mãe que eu não sei o nome dela, tá, galera? Muito obrigada, que vocês tenham um final de semana bom, que esse mês de maio seja abençoado para vocês. Luciana, eu tô no Rio de Janeiro, sim. Meu Instagram é Adriana Castrup. Eu já escrevi, vou escrever de novo. Vamos ver se agora eu consigo escrever de outro jeito. Porque falou Adriana Castrup Oficial, mas acho que não é não. Pronto, vamos lá, tá? É só me ligar, é só entrar em contato comigo. Renata, obrigada, muito obrigada. Boa semana, muitas bênçãos, Karen, obrigada, tá? Oi, Samanta, mãe do Felipe. Depois você quer que me conte se ele passou, se ele não passou. O meu livro tá esgotado, mas vocês, eu tenho meu site que é www.adrianacastrup.com.br. Eu tô lançando um curso e o livro vem junto com o curso, tá? Então vocês conseguem o livro pelo meu site que tá quase pronto, o curso tá quase pronto, tá? Me contem, Palmira, boa sorte. Karen, manda um direct para mim que eu te dou as coordenadas. Muito obrigada, que esse mês de maio vai ser um pouquinho menos difícil. A gente ainda não tá liberado para tudo não, mas daqui a pouco a gente fica, tá? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela audiência. Eu vou deixar essa live gravada aqui no Stories ao vivo do Shopping Cidade Jardim, tá? E aí, quando vocês quiserem, é só entrar em contato. O site é www.adrianacastrup.com.br, tá bom? Tchau, galera. Obrigada, tá? Boa sorte aí pra vocês.